Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de mecânica dos fluidos. Hoje vamos falar sobre o teorema de Steven, ou Steven, aula número 5, certo? Que o teorema de Steven fala o seguinte: ele diz que a pressão, certo? Para descobrir a pressão, basta você saber que pressão também pode ser escrita como o P específico vezes a altura, ou seja, o que vai determinar a pressão em um ponto vai ser a altura da cota, certo? Ou também alguns autores escrevem como pressão sendo P específico vezes diferença de cota, ou seja, que é a diferença de altura, ou também pressão é igual a ρ, que é a massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura, ou ΔZ, que é a diferença de cota, certo, da altura. Vamos ver aqui alguns exemplos. Também diz que para descobrir a pressão em um recipiente, vamos supor que esse aqui seja um recipiente A. Esse recipiente A, não importa a forma que ele seja, pode ser torto, pode ser quadradinho como uma caixa d'água, não importa a forma geométrica. A pressão sempre vai depender da altura, ou seja, se eu quero saber a pressão nesse ponto aqui, qual vai ser a pressão? Vai ser P igual ao P específico desse fluido aqui, lembrando que o fluido não pode ser diferente. Se o fluido for diferente, claro que a pressão vai ser diferente, mas vai ser o P específico deste fluido vezes essa altura aqui até, certo, a parte superficial do fluido, vou chamar de H. Se eu quero saber a pressão nesse ponto B aqui, vai ser a pressão, certo, deixa eu ver de H, vou chamar essa altura aqui de H', ou seja, a pressão vai ser o P específico do fluido multiplicado pela H'. Lembrando que, se eu quiser a pressão nessa mesma linha do A aqui, vai ser a mesma expressão, porque a distância horizontal não influencia, o que vai influenciar vai ser a diferença, certo, de altura entre o ponto que eu quero e a superfície do fluido. Nessa figura B aqui, está dizendo o seguinte: eu tenho um recipiente aqui, onde eu tenho um fluido aqui, certo? E ele está dizendo que a pressão na superfície é zero. Isso não influencia nada também. Do mesmo jeito, você pode perceber, eu quero a pressão no ponto N. Vai ser o que? Pressão igual ao P específico vezes a altura H, que é essa altura aqui. Então, não quer dizer nada se a pressão é zero em cima. E por fim, nessa figura C, eu tenho aqui um gás. Aqui dentro, como está explicitado aqui, eu tenho um gás. No gás há uma diferença. Por quê? Pressão, P específico, vezes altura, ou P específico igual a massa específica, vezes gravidade, vezes altura, certo? Se a diferença de altura, exemplo aqui, eu quero a pressão no ponto A, aí depois eu quero a pressão no ponto B, que vai ter essa diferença de altura aqui entre o A e B. Se essa diferença de altura for pequena, a pressão em B vai ser igual à pressão em A. Por quê? Porque o peso específico, certo, de um gás é muito pequeno e não há muita diferença, ou seja, o erro é muito pequeno em relação a isso. Agora, se a distância for grande, for considerável, se a distância do A para o B for uma distância considerável, calculamos como calculamos para qualquer fluido. Mas se essa distância H aqui for pequena, eu posso considerar que a pressão em A é igual à pressão em B, pois o peso específico, certo, de um gás é muito pequeno. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver gostado aí, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Estou colocando aqui na descrição, no link da descrição, as demais aulas. Se você quiser ter acesso, é só clicar e até a próxima.